voltar. Tudo bem com vocês, gente? Vai ficar ruim. Vou pregar aqui. Cláudio, meu amado, me ajuda. E aí, gente, como é que tá? Vocês estão curtindo? Hoje à tarde a gente teve um tempo incrível aqui com os líderes. Eu gostei bem muito de conhecer a galera que estava aqui no workshop de liderança. Foi um tempo muito abençoador para a minha vida. E eu quero só deixar registrado aqui o meu agradecimento para vocês. Amém? Amém. A gente está vivendo um tempo que é único na nossa história. A gente está vivendo dias que Deus tem separado uma igreja de dentro da igreja, uma geração de outra geração. E eu fico feliz porque nós fazemos parte disso. Fico feliz porque você faz parte disso. Eu fico feliz porque Deus tem te chamado para isso. E não é uma igreja, é a igreja de Jesus. É o corpo de Cristo. E isso faz parte. Eu entendo que ser a resposta para essa geração é muito mais do que isso. E eu quero compartilhar um pouco com você daquilo que Deus tem colocado no meu coração nesses dias. Eu estou com uma palavra aqui para ministrar, que Deus começou a falar comigo. Tem de agosto para cá, tem uns 5 meses que essa palavra está no meu coração. E sabe o importante em Deus é a gente aprender. Nós temos uma característica na nossa geração, onde as coisas elas passam muito rápido, né? Se eu pego meu celular aqui, eu estou conectado ao mundo todo, em tudo que eu tenho acesso a tudo aqui na palma da minha mão. A informação é muito rápida. Isso é uma característica da nossa geração. Mas ao mesmo tempo também a gente migra muito rápido de uma coisa para outra. A gente de uma coisa para outra, hoje a tendência é essa, amanhã já é outra. Então a nossa geração ela tem mudado muito. O acesso à informação tem feito com que a nossa geração tem mudado muito. Você está entendendo o que eu estou falando? Cola aqui comigo para você poder entender onde nós queremos chegar aqui. E é importante, por isso que diversas vezes eu vejo a palavra de Deus lá no grupo. Eu vejo a palavra de Deus falando assim: medita na palavra de noite. Ou seja, crie uma cultura de trazer para perto, de ouvir a palavra de Deus, de ler, mas não ficar ali, quantos capítulos você leu da Bíblia? 20 capítulos da Bíblia. Mas o que você aprendeu dele? Nem lembro, pastor. Era Jororão que matou João, que matou não sei quem, que não sei quem. Mas o que você absorveu? O que a sua essência absorveu? Eu entendo que a nossa geração ela precisa aprender a acampar ao redor, a fazer tenda, ao ficar literalmente acampado, ao ficar ali velando algumas palavras que Deus tem dado para nós. Nós não podemos ficar mudando. Nós precisamos pegar algumas palavras e guardar no nosso coração. E velar aquelas palavras. Salmo 62 vai falar assim: olha, uma vez o Senhor falou, 2 vezes eu escutei. Aí, uma vez Deus falou, 2 vezes eu escutei. Por quê? Porque Deus fala algumas coisas com a gente guarda no nosso coração. E no momento que a gente precisa, a gente vai lá no nosso interior e lembra das palavras que Deus liberou ao nosso respeito. Para mim, eu não vejo outro entendimento e clareza para o significado da palavra profética. Porque Deus tem o interesse de revelar o futuro dele para mim e para você. Para que você simplesmente cruze os braços e espere ele acontecer? Para simplesmente o irmão que veio através de uma palavra, isso é uma das formas dele poder falar através de um irmão, falar: ô irmão, é isso que falo contigo aí, sua vida vai mudar, você vai casar, aleluia! Deus, como que eu vou casar? Eu não vou ficar para titio nem para titia. Agora, tipo assim, não, Deus fala para que a gente guarde nosso coração, para que no tempo da crise, no tempo da dificuldade, a gente vai buscar no nosso interior e tire aquela palavra que Deus nos deu, para que nós venhamos absorver e ficar ali acampado. Mas não sei se aconteceu com você, mas Deus falou as coisas comigo e eu esqueci, pastor Alexandre. Simplesmente esqueci. Ai, verdade, lembrei. Tem muita coisa que Deus falou com você que você esqueceu. Mas eu vou começar falando com você. Lembra daquilo que Deus tem falado ao seu respeito. Eu vou falar sobre destino hoje. Quero falar sobre destino. Mas para falar sobre destino, nós vamos começar a ter um entendimento daquilo que Deus já falou ao nosso respeito.
Não tem como a gente ser a resposta se a gente não tem o entendimento do que Deus está falando a nosso respeito. Pergunta a pessoa que está do seu lado: o que Deus já falou ao seu respeito? Hoje nós vamos, hein, Claudinho? Então, quando a palavra fala uma vez, Deus falou duas vezes, escutei, porque ela quer trazer um entendimento. E a nossa geração, ela tem tido muitos encontros com a presença e com a glória de Deus. É uma geração que está faminta, é uma geração que está querendo mais, é uma geração que ela grita, ela pula, ela é intensa naquilo que ela está fazendo, sim ou não? Amém. Ela é intensa para buscar, para pular. Oh, pastor, o culto hoje foi como os meninos falam aqui, foi chapação, cara. Foi tão intenso que eu não sei nem o que aconteceu. E eu caí duas vezes, eu chorei, eu orei em língua, rodei. Pô, muito legal, cara. Mas a nossa geração tem que entender que os encontros que Deus está nos proporcionando são para transformar a nossa vida. Eles precisam ter um propósito. Porque todas as vezes que eu encontro com a presença, se é que eu posso dizer assim, com a manifestação da presença, eu acho que fica mais adequado aqui, com a manifestação da presença dele na minha vida, eu tenho que entender alguma coisa: algo em mim vai mudar. Todos os homens que se encontraram com Deus, algo na vida deles mudou. E aí nós entendemos o propósito da adoração. Deus está buscando adoradores, porque quanto mais você busca adorar a Deus, mais você é transformado. Ele não está buscando adoradores porque ele é carente do céu e está querendo que você o adore. Ele está buscando adoradores porque quanto mais você adora a Deus, mais você é transformado à imagem e semelhança daquele que você adora. Quanto mais você adora a Deus, mais você volta à sua origem, imagem e semelhança. Então, quando nós entendemos esses princípios, quando nós entendemos isso, vai ficar muito mais fácil para a gente correr e até mesmo voar naquilo que Deus está falando a nosso respeito. Todo encontro com a glória e com a presença dele, a gente estava adorando aqui e está gostoso ficar adorando aqui. Mas nós temos que entender que todas as vezes que nós nos encontramos com ele, ele vai nos entregar chaves para despertar e destravar o nosso destino. Todo encontro, todo chave, toda busca, toda manifestação da presença de Deus, ela vem para nos direcionar e para nos levar ao propósito que ele tem para nossas vidas. Não adianta a gente ficar aqui e buscar e chorar e quebrantar e rolar no chão e escorrer aquela meleca e falar: nossa, esse culto foi bom. Nunca não ficou lá na presença até escorrer aquela meleca. Esse foi bom. Só aconteceu comigo aqui? Pode levantar a mão, irmãos. Desse lado, vai lá. Vinícius, vai lá, Vinícius. Sabia? Está escondendo. Mas, por mais que nós venhamos nos encontrar, isso precisa promover uma transformação em nossas vidas. Não é só se encontrar por se encontrar. Isso precisa gerar em nós uma transformação. Em Mateus capítulo 17, os discípulos se encontram com a glória de Deus, Pedro, Tiago e João. Eles estão no alto do monte, a transfiguração de Jesus. E eles veem a glória de Deus. Eles veem a visitação profunda da presença manifesta do Jesus vivo, ressurreto e poderoso. Cara, foi um culto de avivamento. Imagina o culto mais poderoso que você já participou na tua vida. Você lembra dele? Foi assim, talvez muito melhor. Os caras ficaram assim desnorteados. Mas quando desce dali, eles começam a arranjar confusão. Eles não carregam a transformação da presença com eles, para aquele endemoniado ou para as pessoas que estavam ali em volta. Então, se você carregar tudo que você está recebendo de Deus aqui para uma vida em transformação na tua vida, querido, com certeza você vai ser a resposta quando você chegar. Mas se você só começar a colecionar experiências espirituais, manifestações, vigílias, palavras, e tem pessoas que falam assim: nossa, eu vou ser missionário, Deus falou comigo isso, Deus falou comigo aquilo. E pessoas ficam colecionando essas experiências e ficam só mostrando para as outras pessoas, mas elas não caminham em direção àquilo que Deus está falando com elas. Talvez não tenha ninguém aqui assim, mas isso aconteceu muito com a minha vida. Todos os lugares que muitas vezes que eu ia, já era até brincadeira, eu achava que era até sacanagem das pessoas. Deus tem uma obra na tua vida, fácil. E é um negócio profundo. Eu falava, não,
Pegadinha do malandro, né? Mas eu ficava achando aquilo no máximo. Cara, Deus tem um negócio comigo. Olha, eu estou te dizendo, é profundo. Não é raso não, o negócio é nem lá. E eu falava, cara, que legal, cara, que bacana. Mas daí, e um dia o Espírito de Deus começou a falar comigo assim: Diego, você quer que as coisas mudem da sua vida? Eu falei, cara, já está mudando, vamos lá. Todo sanguíneo como sou. E o Espírito Santo falou bem assim: comece a lembrar daquilo que eu te falei e comece a viver como se isso já estivesse acontecendo na tua vida. Porque nós queremos entrar naquilo que Deus tem para nós, mas nós não queremos nos posicionar como se aquilo já estivesse acontecendo. Nós queremos primeiro que Deus faça, para depois a gente se preparar. Nós queremos primeiro que Deus haja, para depois a gente sair correndo, porque é o jeitinho brasileiro, né? Na última hora, não, corre, vai dar certo. Então a gente quer que Deus faça e depois a gente se posiciona. Não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando com você aqui. Mas Deus quer nos liberar do nosso destino. Deus quer nos levar além, Deus quer virar a página, Deus quer mostrar novos caminhos para nós. Há novos voos para você voar que você ainda não voou. Há novos caminhos para você percorrer que você ainda não percorreu. Há algo de Deus para ser liberado sobre a tua vida. Deus está sonhando com essa geração. Deus está querendo liberar essa geração para o propósito dela. Deus está querendo gerar e impactar essa geração com uma presença tão forte, uma glória tão forte como Isaías foi impactado com a presença, o encontro da visitação de Deus, Isaías capítulo 6, e ele já era um profeta, ele já estava atuando no ministério, ele já estava ali, mas Deus o chama, aparece uma revelação, ele amplia a revelação de Isaías, não só como o Senhor dos Exércitos, mas como um rei. Ele abre a visão de Isaías para um reino. Ele toca Isaías com algo do altar e ele começa a transformar Isaías a ponto de ele não se conter e responder ao novo comissionamento de Deus. A minha oração é que Deus te toque tão profundo. A minha oração é que Deus mexa tanto com as suas estruturas. A minha oração é que Deus venha chacoalhar você nesses dias, para você não se conter e responder ao propósito e caminhar em direção ao chamado dele para a tua vida, para que você seja uma resposta para essa geração. Amém. Mas sabe de uma coisa? Quando as crises, eu estou falando disso tudo, isso tudo é uma crise que a nossa geração vive. É uma crise que a nossa geração vive, e as crises elas só podem ser acalmadas, as crises só podem cessar quando você ouve a voz de Deus. Você pode você pode receber tapinha nas costas, que as coisas vão andar para você. Você pode ter muitas pessoas que podem te encaixar nesse destino de Deus, mas você precisa ouvir a voz de Deus para que a crise cesse, a dúvida saia e a presença dele te encaminhe para o destino que Deus tem para você. E quando nós corremos muito na nossa geração, muitas vezes nós não paramos para ouvir a voz dele. E Deus quer que você ouça a voz dele. Sabe por quê? Porque as perguntas e os questionamentos da nossa alma são um caminho para despertamento. As perguntas e os questionamentos que estão dentro de você são um caminho para despertamento. Mas as respostas de Deus são a confirmação para o seu destino. Então toda vez que você vem diante de Deus com perguntas, as respostas dele serão caminhos para o seu destino e vão te fazer caminhar em uma nova direção. Está me entendendo? É chegado o nosso tempo, é chegada a nossa hora. Eu estava falando um pouco hoje à tarde, aqui, compartilhando algumas experiências, e o Espírito de Deus estava me falando de algo, uma experiência que eu tive ano passado, no primeiro semestre do ano passado, quando a gente ainda não estava no Brasil, estava no Cefenai, e todas as noites que eu ia deitar na minha cama, e quando eu ia deitar, o Espírito de Deus começava a falar algumas coisas comigo. Todas as noites, isso não se repetiu por uma, nem por duas, nem por 5 vezes. Isso se repetiu por dia sim, dia não, por 6, 7 meses no tempo que eu estive lá. E o Espírito de Deus começava a falar comigo: Diego, você precisa romper algumas coisas na tua vida. Diego, você precisa romper algumas coisas na tua vida.
Eu falava: Espírito Santo, o que o Senhor quer me mostrar? E ele falava: Diego, você é muito raso na sua vida. Eu falei: não pode ser. Mas você é? Eu falei: não pode. Ele falou: pega leve. Eu falei: não, Jesus, me ajuda. E por noites e noites eu dormia chorando e não sabia o momento que eu pegava no sono quando estava ali. E o Espírito de Deus falando: cara, você precisa romper. E às vezes a gente tem a imagem de que romper, a gente sai quebrando tudo ali e fazer as coisas acontecer, mas o Espírito de Deus começou a falar comigo: você precisa romper de dentro para fora, com aquilo que te impede de fluir na minha presença. Você precisa deixar eu romper na tua vida. E aí o Espírito de Deus começou a me falar, porque muitas vezes nós estamos buscando o Espírito Santo querendo uma porção, como se o Espírito Santo fosse uma dose, um copo de água. E aí Deus começou a falar comigo assim: Diego, eu não quero que você olhe para mim e me veja como uma porção. Eu não quero que você vá à minha presença simplesmente buscar algo. Eu não quero que você vá à minha presença simplesmente para dizer que saiu cheio. Eu não quero saber o quanto você tem de mim, Diego. Eu quero saber o quanto eu tenho de você. O quanto você entregou para mim. Eu quero saber, Diego, não o quanto você está buscando. Eu quero saber o quanto você está entregando para que eu possa fazer na tua vida aquilo que eu preciso fazer. E a pergunta aqui hoje do Espírito para nós não é quanto você tem de Deus, é quanto Deus tem de você. Deus tem suas emoções, Deus tem tua vida, Deus tem tua área financeira, Deus tem teu coração, Deus tem tua mente, Deus tem os teus negócios, Deus tem tudo. Por isso que Ele quer nos despertar nessa noite. Por isso que Ele quer nos despertar nessa noite, para nos levar em direção ao projeto que Ele tem para nós. E naqueles 7 meses ali, eu deitava na minha cama e eu ouvia de Deus: você precisa romper. Você precisa deixar eu romper em você. Você precisa deixar que as suas estruturas de religiosidade sejam quebradas por mim. Você precisa deixar que o seu achismo, ou você achar que já é bom demais, seja quebrado por mim. Você quer ser uma resposta? Você quer ser isso para essa geração? Você quer ser realmente um influenciador dessa geração, um avivalista, como você mesmo fica me dizendo, Diego? Fala assim: cara, que eu quero. Então deixa eu tomar você. Deixa eu tomar sua vida. Deixa eu tomar tua caminhada. Deixa eu tomar suas palavras. Deixa eu tomar você por completo. Não queira me dar um tempo só no dia. Deixa ser o seu dia todo na minha presença. Não queira só um pouquinho de mim. Não sei se você está me entendendo o que eu estou falando. Sabe? Porque para entrarmos nesse mover de Deus, para entrarmos naquilo que Deus tem que estar fazendo através de nós precisamos entender quem realmente somos. Para entrar nesse mover de Deus, nós precisamos reconhecer a nossa identidade. Muitas vezes, não sei se já aconteceu com você, mas Deus já te mandou fazer coisas e viver em um nível que você não acreditou que você conseguiria viver. Porque você não acreditou quem Deus era em você. Porque você não acreditou no seu potencial e nem naquilo que Ele podia fluir através de você. Não é você ser o bom, ser o cara, mas Ele através de você. Cristo em nós, a esperança da glória, como diz em Colossenses 1:26. Mas eu não sei se você já chegou nesse momento que Deus falou: cara, pode fazer, pode ir, mas não é. Aí a gente vai: eu! Deus falando: cara, eu já depositei tanta coisa em você. E aí Deus começou a me falar sobre isso, sobre ser a resposta. Deus começou a falar assim: Diego, aquilo que eu já coloquei em você, aquilo que eu já coloquei nessa geração é tão precioso. Quando eles derem conta daquilo que eles têm dentro deles mesmos, não vai precisar mais de conferência, não vai precisar mais de congresso, não vai precisar de ninguém mais dar um tapinha nas costas deles e dizer vai. Eles simplesmente vão fazer, porque eles estão convictos e tomados por uma identidade do reino dos céus. E eles vão simplesmente fluir na unção de filhos de Deus. Cara, parece que a gente só vai, se alguém empurrar a gente de morro abaixo, a gente já sabe o que precisa fazer, a gente já sabe aonde precisa ir, a gente já sabe o quanto nós dependemos e precisamos de orar, a gente já sabe o quanto nós precisamos renunciar a algumas coisas em nossas vidas, amém ou não amém? Amém.
Por que não fazemos? Por que não simplesmente colocamos para fora aquilo que Ele está colocando dentro de nós? Por que não simplesmente deixamos Ele gerar em nós essa expectativa, deixamos Ele gerar em nós essa identidade e simplesmente fluímos nela? Queremos fazer um monte de coisa e acabamos não fazendo nada. Entramos um ano num saudosismo falando que vai tudo mudar, mas na verdade nada mudou dentro de nós. Nós não rompemos em nosso interior, nós não deixamos Ele romper em nossas vidas. E nós queremos avivamento, nós queremos transformação, e nós queremos vidas sendo salvas, mas isso não vai acontecer, porque Ele está falando: filho, eu já coloquei em você aquilo que precisa fazer, eu já coloquei o Espírito em você, e você precisa deixar Ele fluir. O Senhor Jesus falou em João 7,37: crede em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém. Pare de buscar fora, pare de buscar nas pessoas, pare de buscar nos elogios, pare de buscar no tapinha nas costas aquilo que Deus já colocou dentro de você. Aleluia. Não está fora, está dentro. Não está fora, não é alguém que vai chegar e falar: vem cá, Lucas, agora você vai ser o cara para essa geração. Não, Ele já plantou dentro de você. Aleluia. Ele já colocou dentro de você. Glória a Deus. Nós vamos ser tomados de uma convicção nessa noite, queridos. Porque algumas coisas só vão acontecer quando nós decidirmos andar em direção àquilo que Ele já falou. Tem gente pedindo confirmação a Deus de coisas que Ele já falou há 30 anos atrás, há 10 anos atrás, 5 anos atrás. E Deus está falando: cara, flua nisso. Faça isso. Sim, Jesus. E quando você começa a reconhecer quem você é, você vai ter que começar a vencer os seus medos. Feche seus olhos um minuto, uns 30 segundos. Comece a pensar em tudo que você tem medo. Qual o seu maior medo? Jesus. Começou a pensar. Agora começa a imaginar a sua vida sem esses medos. Será que é o medo de ficar sozinho? Será que é o medo do futuro não dar certo? Será que é o medo das finanças não suprirem as suas necessidades? Será que é o medo de errar? E a gente tem medo de errar. Será que é o medo de perder o tempo do chamado? Será que é o medo de casar errado? Será que é o medo de ficar para titia? Para titio? É o medo de ser reprovado por Deus? O medo de pessoas, o medo do pastor, o medo de líder, o medo do seu pai? Quais são os seus medos? Agora imagine a sua vida sem eles. E agora olhe para mim. Preste atenção. Quando nós alimentamos medo em nossas vidas, o medo cala a nossa voz. Quando nós alimentamos medo em nossas vidas, nós somos paralisados por ele. Sabe a parábola dos talentos? Parábola dos talentos: um, o Senhor vem e entrega 5, outro, o Senhor vem e entrega 3, outro, o Senhor vem e entrega 1. Aquele que tinha 5, ele se arriscou e investiu, e ele multiplicou. Aquele que tinha 3, ele arriscou e investiu, multiplicou. Mas aquele que tinha 1, em Lucas vai falar, eu não lembro a referência, mas está na Bíblia lá, você conhece. E quando o Senhor vem para prestar conta, para acertar, ele fala bem assim: mas Senhor, primeiro vale ressaltar aqui que o Senhor, ele colocou os talentos nas mãos de cada um, não porque um era melhor que o outro, mas cada um conforme a sua capacidade, ok? Amém ou não amém? Está lá na Bíblia. Cada um conforme a sua capacidade. Então, isso é para nos isentar e nos tirar de toda desculpinha. Mas foi mais, eu não consegui, foi mais forte que eu não dava conta, porque isso foi para isentar de desculpa, porque Deus não vai colocar o que você não consegue fazer. Deus é Deus. Salmo 103 fala que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Salmo 139 fala que Ele nos formou no ventre da nossa mãe. Antes nossos ossos serem formados, de forma assombrosa Ele nos conhecia. Credo, era um feto, não tinha nada. Ele sabia quem era, Ele sabia como ia ser, Ele sabia os traços de personalidade, os defeitos, as qualidades. Ele conhecia você. E no primeiro versículo do Salmo 139 vai falar que Ele sonda e me conhece. A palavra sonda no hebraico significa o mesmo que virar uma roupa pelo avesso. Nós estamos
adivinhando o ambiente aqui. Algo que Deus vai fazer hoje aqui. Está vindo, vai ser forte. Fica ligado, cola aqui, que há um entendimento para ser destravado na sua mente. E aí, ele colocou os talentos, ele te conhece. Ele te conhece. E aí quando vai prestar conta, ele vem pro cara e fala assim: ei, o que aconteceu com você? Você tinha 5? Não, eu tinha 5, mas eu multipliquei, hoje eu tenho 10. Eu tinha 3, eu tinha 3, mas com muito custo eu consegui e multipliquei e ficou 6. Aí você tinha 1. Senhor, eu conheço a fama do Senhor. Eu conheço que o Senhor é o Senhor, que o Senhor colhe onde o Senhor não plantou. Eu conheço a sua fama e por ter medo, sabe o que eu fiz? Eu escondi o meu talento. Eu enterrei ele, sabe por quê? Porque é melhor a segurança dele saber que ele está enterrado lá e depois te entregar de volta do que perder tudo. A ótica desse cara de Deus é um Deus que está muito bravo. A ótica desse cara de Deus é um Deus que está irado com ele. Talvez a sua ótica de Deus é uma ótica assim, achando que Deus vai te cobrar alguma coisa que Ele te deu e achando que você não podia resolver. Sabe, ele fala assim: eu tive medo. Ou seja, no ambiente de medo, nós somos paralisados. No ambiente de medo, nós enterramos os talentos que o Senhor confiou em nossa mão. No ambiente de medo, nós erramos assim, de uma forma às vezes inconsciente. Sabe quando você está com medo? Não sei se você já passou por isso, mas você está com tanto medo. Eu tive uma experiência de medo na minha vida que eu lembro até hoje. Era final do GEV, dos jogos escolares da escola. Escolares da escola, é lógico. Final, meu irmão. Aí sabe o que acontece? Jogo pá. Todo mundo sabendo da minha habilidade. Até você me abandonando aqui nesse momento. A gente combinou em casa. E aí eu tava ali, cara. E final, o jogo acabou. O tempo foi pros pênaltis. Fulano bateu, fez. Fulano do time, perdeu. Fulano bateu, fez. Fulano do time, fez. Fulano do meu time, bateu, fez. Agora o outro lá, fez também. Tava na mão de quem definir aquele jogo? Sou eu! Joseph! Só os mais antigos vão entender. Obrigado pelas risadas da piada do pastor. Posicionei a bola. Mas naquele momento eu olhei para o goleiro, que ele tinha 1,60 m, 50, ele cresceu para 3,30 m. A plateia, a galera que estava assim, na alambrado, segurando no alambrado, gritando, multiplicou. A bola do goleiro, falei: Jesus. Não falei Jesus porque eu não era crente. Devo te falar de outras coisas que não dá para falar aqui agora. Mas naquele momento eu fui tomado de um medo. Não tem como descrever para você. Eu fui bater um pênalti. E hoje eu não jogo nada, mas na época eu jogava bola, eu jogava assim, mais ou menos. E era fácil bater um pênalti, cara. Você escolheu um canto, bola rasteira, forte. Não é isso, Felipe? Felipe não sabe muito bem, não. Cadê alguém que pode falar aqui? Tô brincando, Felipe. Mas você está no mesmo nível assim aqui, ou um pouquinho. Mariana lá já. Uma das esposas aqui, elas são verdadeiras. Elas acabam com o marido. Era botar no canto e bater firme, pronto. Cara. Só que o medo faz o que com você? Fecha o olho, velho, dá um bico. Ele já fez isso. E eu fui. Tá. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Pode falar, irmão. Claro que não. Estava cheio de medo. Pra fora. Muito obrigado, querido. Motivou, ainda bem que eu tô curado. Cara, para você lidar com aquilo ali,
mesmo sabendo fazer, pelo medo, você foi impedido. Sabe o que eu vejo? A plateia sobre você. Tem a pressão da galera, tem a pressão do time, tem a pressão dentro de você. E você está com medo. E você erra. O medo faz a gente errar, mesmo a gente sabendo fazer. O medo faz você enterrar os seus talentos. Tem muita gente aqui nesse auditório que está me ouvindo, tem sido paralisado pelo medo, tem enterrado os talentos. Mas Deus não vem cobrar para falar: cara, você não vale nada, você não presta. Mas Ele vem falar: cara, o que eu coloquei na tua mão é resposta para alguém. A voz que eu coloquei em você é resposta para alguém. A habilidade que eu te dei para solucionar problemas é resposta para alguém. O dom, a arte que eu te dei é resposta para alguém. A sua dança, a sua voz, a sua habilidade para tocar instrumento é resposta para alguém. Você está enterrando por quê? Ou talvez a sua habilidade, ela não é citada aqui. Ou você converte os irmãos da igreja e fala assim: você canta? Não. Você toca? Também não. Você dança? Também não. Você vai mexer no computador? Não. Ah, então senta aí, depois a gente vai conversar com você. Talvez o seu talento, ele não é aqui, ele não é comum. Mas Deus quer usar o seu talento. Mas pelo medo nós somos levados a enterrar o nosso talento. Você está me entendendo? Ele nos paralisa, nos leva a enterrar, nos deixa crítico como mecanismo de defesa, nos deixa duros, indiferentes. Nós ouvimos apelos, ouvimos situações, ouvimos pessoas clamando e simplesmente nós passamos de lado porque achamos que o nosso talento não é suficiente para responder ou para alcançar a vida daquela pessoa. O medo muda a nossa visão e nos faz enxergar um Deus como fantasma. Jesus está andando sobre as águas, os discípulos estão no barco e Pedro olha e fala: meu Deus, é um fantasma! Porque eles estavam cheios de medo. O medo desconfigura a forma com que você enxerga Deus. Você acha que Deus está vindo para te assombrar, para passar na sua cara, para mostrar que você não venceu, mas na verdade não é. Ele está vindo para te fazer vencer os seus medos. E quando Ele vai se aproximando, quanto mais Ele se aproxima, mais você consegue enxergá-lo como Ele realmente é. E era o fantasma, daqui a pouco virou o mestre, porque a visão deles foram ajustadas. Porque quando Jesus se aproxima de você, você vai vencendo os seus medos. Quando era criança, existia muito isso, né? Hoje, com um pouco mais de entendimento, os pais não fazem mais isso. Mas quando era criança, a minha avó fala assim: ó, se você for lá no portão, abrir o portão, o velho do saco vem e pega você e bota você dentro do saco. Você for lá no portão, sabe o que meus tios faziam? Eles eram muito legais comigo. Se a gente demorava a dormir, a bagunçar um pouco mais, que era quase todo dia isso, eles inventavam que existia lá, eu lembro que era até hoje, era Dionísio e Lucrécia. Eles se fantasiavam, eles botavam meio que uma peruca, um pano na cabeça, e ele ia na janela e batia. Engrossava a voz e nós cascava fora e todo mundo ia dormir. E aquilo, e um dia o Espírito Santo me lembrou disso, sabe? Eu amo o Espírito Santo, porque ele lembra coisas que a gente nem imagina que tinha, mas que tem. E ele começou a falar comigo sobre isso. Ele falou: Diego, você muitas vezes... Lembra daquela situação assim que eu acabei de contar? Lembra? No ambiente de medo, quando se cresce no ambiente de medo, nós somos podados. Quando se cresce no ambiente de medo, tudo nos assusta. E aí, quando eu era... Isso era quando eu era criança, mas quando eu era adolescente, 11, 12 anos assim, todos os dias eu olhava para minha janela e achava que tinha alguém ali.
Porque quando se cresce num ambiente de medo, estou usando esse exemplo para simplificar, mas quando se cresce num ambiente de medo, tudo ao seu redor, que é pequenininho, toma uma proporção muito maior. E aí por isso que a palavra de João vem, que o verdadeiro amor ele lança fora todo medo. Porque o medo ele constrói ao redor de nós um ambiente. E esse ambiente, ele nos cerca de todos os lados. Mas Deus quer que você desenterre os seus talentos e as suas habilidades. Amém ou não amém? Amém. Deus quer que você desenterre vencendo os seus medos. Sabe, como que nós vamos vencer esses medos? Precisamos enfrentá-los. Quantos assistiram Divergentes? O filme. Tem uma cena no filme que o carinha principal lá, o For, ele tem aquele lance que deita lá e entra na mente, né? E ele está na mente dele e ele está mostrando lá. E toda vez que ele entra na mente dele, tem 4 medos. 4 medos. E ele tem que enfrentar aqueles medos, mas ele nunca consegue vencer. Quando eu estava vendo esse filme, Deus começou a falar comigo sobre isso. Que existem medos que a gente não vence porque a gente não enfrentou. E muitas vezes o nosso nome já se tornou o nome de nossos medos. O nome dele era For, porque ele tinha 4 medos. E muitas pessoas já são chamadas pelos seus medos, já se atribuíram a sua própria identidade pelos seus medos. Vamos caminhar. E aí Deus ele leva Moisés para vencer os seus medos. Moisés foi criado no palácio de Faraó. Mas quando Deus o tira do palácio, porque por mais que o libertador ele pode nascer do palácio, ele é formado no deserto. O deserto é a escola dos libertadores de Deus. O deserto é o lugar onde Deus forma e Deus forja. Deus tira os excessos e acrescenta coisas que Ele precisa acrescentar nas nossas vidas. Amém. Moisés é treinado no deserto e ele tem que vir falar com o Faraó. E Faraó era equivalente a um Deus naquela época. Por isso que ele fala, ele sempre usa a expressão eu sou. Por isso que Deus vai usar para Moisés a expressão eu sou. Fala que o eu sou te enviou, porque só Faraó era comparado a Deus com o eu sou. E quando ele entra no palácio, eu imagino ele que teve que sair dali, abrir mão de tudo aquilo ali, ele tem que voltar agora. Mas quando ele entra no palácio, Deus começa a mostrar para ele algumas coisas. Mas esse processo, a primeira coisa que Deus vai falar com ele, Deus fala bem assim: coloca a mão no seu peito e olha a sua mão agora. Ele coloca a mão, ele tira e a mão está leprosa. E aí ele coloca a mão de novo e tira, a mão está curada. Deus está falando: eu preciso que você tire algumas coisas que estão dentro do seu coração, que te trazem medo, e que você coloque novamente, traga a luz, que você traga a luz. Ou seja, só existe cura para os seus medos quando você traz ele à luz. Só existe cura para os seus medos quando você deixa Deus realmente tocar naquilo que te traz medo. E quando você deixa Ele simplesmente tocar no seu coração. Fala de emoções, a sede das emoções. Várias vezes o Senhor falou: filho meu, dá-me o teu coração. Provérbios vai falar que é do coração que procede as fontes de vida. Deus está falando do coração, Deus está mexendo com as motivações, Deus está mexendo com as emoções, Deus está mexendo com a alma. Glória a Deus. E Ele fala: tira aquilo que te traz medo. Ele olha, quando ele contempla, quando ele começa a enxergar, Deus fala: agora coloca de novo. Mas ao mesmo tempo que ele tira aquilo que estava leproso, Deus também começa a lembrar a ele os seus talentos e as suas habilidades. Deus começa a lembrar a ele quem ele é. Deus começa a trazer um encontro com a identidade de Moisés através de um processo de cura dos seus próprios medos.
Deus está querendo tocar no seu coração. Deus está querendo hoje que você mostre para Ele aquilo que te dá medo, embora Ele já saiba. Mas há um confronto, há um encontro com os seus medos nessa noite, para que você seja liberto pelo amor de Jesus, pelo amor do Pai, que vem sobre nós e nos tira de todo ambiente de medo. Amém ou não amém? Amém. Isso faz todo sentido para você ser uma resposta. Deus mostrou claramente que as pessoas não fluem pelo medo, porque unção você já tem, graça de Deus você já tem. É claro que sempre precisamos ajustar uma coisinha ou outra, mas o que te impede de romper? Já se perguntou para Deus? E quando Moisés tira a mão e coloca, ela está curada. Deus fala: Moisés, joga a tua vara. Quando Moisés joga a vara dele, ele estava abrindo mão de pelo menos 3 coisas. Primeiro, o apoio, porque a vara, o cajado, era usado para apoiar pelas pedras, pelas rochas por onde eles andavam. Direção, o cajado também sinalizava, ele ia na frente, viu onde ele podia pisar, fala de destino. Outra coisa que o cajado sinalizava: a autoridade. E outra coisa que o cajado sinalizava: proteção. Ele podia se defender se uma cobra viesse, ele não tinha arma. Ele se tornou um pastor no deserto. Casou com a filha de Jetro, se tornou um pastor, cuidava de ovelhas. Naquele momento que Deus fala: Moisés, joga o seu cajado no chão, ele estava abrindo mão da proteção, ele estava abrindo mão da sua autoridade, ele estava abrindo mão da sua segurança, ele estava abrindo mão de algumas coisas para que ele ficasse despido diante de Deus, para que Deus pudesse curar os seus medos. E quando ele abre mão de tudo aquilo, o cajado se transforma no quê? Numa serpente, numa cobra. Qual o significado do Egito e do faraó? Uma serpente. E ele fala: agora pega, toma pela cauda. Ele fala bem assim: a partir de hoje você vai começar a dominar aquilo que você tem medo. A partir de hoje você vai começar a dominar aquilo que te travava e te colocava medo. Deus está falando: abre mão de tudo aquilo que é apoio. Aí eu já vou logo para Josué capítulo 1. Eu vou para Josué. Segura antes de ir para Josué. Eu estou falando que Deus quer restaurar, e Deus quer desenterrar os seus talentos, e Deus quer fazer você conhecido desses talentos, reconhecer esses talentos, para você fluir naquilo que Ele tem para a sua vida. Amém ou não amém? Amém. Quando você reconhece isso, você foi dotado de dons e habilidades naturais que talvez ninguém tenha igual você aqui nesse salão. Quando você junta essas habilidades naturais com a força e a paixão pelo chamado de Deus na tua vida, ninguém te segura. Mas você precisa reconhecer as suas habilidades e dons naturais. Quer ver um exemplo? Moisés, ele tinha uma habilidade natural, ele tinha algo no coração dele. Ele foi treinado para ser faraó. Eu imagino que se Moisés não saísse dali, ele ia ser um dia um faraó. Então ele foi treinado no Egito. Ele tinha algumas habilidades. Ele estudou na melhor faculdade da época. Ele tinha habilidades, inteligência. Mas ele tinha também um amor pelo chamado. O amor pelo chamado era o povo dele. No dia que ele vê um egípcio matando um hebreu, o que ele faz? Aquilo salta de dentro dele. Vou dar um outro exemplo aqui. A minha esposa, ela tem uma habilidade natural. É dela, veio nela, de fábrica. Ela tem um senso de justiça muito grande. Um senso de justiça muito grande. Ela quer ver a justiça sendo feita. Ela é centro social. Então ela vê várias situações todos os dias. Mas um dia a gente estava dirigindo, estava vindo para casa. Estava uma chuva muito grande. E do nada, ela do meu lado, eu dirigindo, falou assim: amor! Eu amo isso. Bom, ela fala assim. Eu sabia que ela tinha vindo alguma coisa, não sei. Amor! Falei: o que foi, pai? Olha ali! Eu passei, eu não vi direito.
Tinha um homem na chuva de cadeira de roda. Vamos lá, vamos voltar. Foi mais forte que ela, saltou dentro dela. Um nível, outro nível. Quando a pregação vai levando o nível, eles vão botando isso aí. Bebendo. Vem até meia-noite essa água, dá pra ir? É verdade. É pra ir até qual hora? Meia-noite. Aí, o que acontece? Saltou dentro dela. A habilidade natural que ela tinha pelo amor, a habilidade natural pela paixão que ela tinha pelo chamado, ela tem pelo chamado, se juntou naquele momento e ela falou: cara, eu preciso fazer alguma coisa. Fazemos a volta, voltamos, mas não encontramos mais o cara. Quando isso, você junta isso em Deus, sua habilidade natural, com a paixão pelo chamado, você consegue ser sal da terra e luz do mundo. O problema é que a igreja, ela está anulando muitas vezes, a igreja de Cristo no geral, e a religiosidade está anulando muitas vezes a habilidade natural que as pessoas têm, e querendo desenvolver uma paixão pelo chamado. O que Deus quer fazer hoje é que você desperte os dons e os talentos que Ele colocou dentro de você, e junte com a paixão que Ele colocou no seu coração pelo chamado de responder e fazer a diferença nessa geração. Junte isso, conecte isso e faça a diferença por onde você passar. Sabe, Deus está se importando com aquilo que você gosta, aquilo que você ama. Mas é preciso que você junte com a paixão e com o chamado dele, que Ele tem para a sua vida. Você já viu o filme Senhor Incrível? A Família Incrível, Os Incríveis? Cara, tem que ver você tem que ver mais animação para você entender a Bíblia. Falo sério. O cara lá, o Senhor Incrível lá, ele estava trabalhando no escritório dele, né? Aí daqui a pouco o chefe chama ele na sala. Qual é o nome dele? Eu não lembro. Aí tá falando: fulano! E você o relatório? E você não sei o que, não sei o que lá? Ele estava lá, sentado, olhando pro cara. Aí daqui a pouco no vidro atrás ele vê uma pessoa sendo roubada. Ele larga aquele cara e faz... Só deixa aquele cara falando sozinho, e ele vai em direção àquela situação e resolve. Por quê? Primeiro, ele estava no lugar errado. Deixa eu usar o filme um pouquinho para pregar para você. Ele estava no lugar errado. Tem muita gente que não encontra a satisfação em Deus, tem um coração para servir, tem uma vida, tem um chamado de Deus, mas está no lugar errado muitas vezes, fazendo a coisa errada. Tem muita gente que tem um coração para fazer, quer fazer, mas se posicionou de forma errada. Ele estava lá dentro do escritório, mas quando a paixão pelo chamado foi acionada por uma situação que aconteceu, ele largou tudo. Eu entendo que você vai ter que largar algumas coisas, você vai ter que deixar de fazer algumas coisas para fazer as coisas que Deus quer que você faça. Eu tenho falado que algumas coisas vão perder o sentido para nós. Não é porque a gente vai deixar de fazer algumas coisas que são importantes, mas não fazer aquilo que realmente Deus quer que nós vamos fazer. Ele larga tudo e ele se encontra como um super-herói. E ele é uma resposta para aquele povo, os injustiçados. Quando você reconhece os dons e os talentos que você tem e une com a paixão o chamado de Jesus, isso produz na sociedade uma transformação incrível. Isso produz na sociedade um impacto, um sal. Isso que Jesus está falando sobre o sal. O sal, ele causa diferença. Não é ser crente como todo mundo é, mas é ser crente da forma que Ele quer que eu seja. É fazendo diferença na área que Ele quer que eu faça. Sabe, eu sinto que Deus está abrindo a nossa mente, Deus está abrindo os nossos olhos para enxergar algumas coisas. Amém ou não amém? Amém. O sal serve para temperar. A diferença, ela produz uma libertação em nós. Sabe qual o objetivo de Deus? É conectar as suas habilidades naturais com a paixão pelo chamado e produzir um sal. Sabe para quê? Para que
A pergunta dele é: eu posso usar os seus dons e os seus talentos com a paixão que eu estou colocando em você para manifestar a minha alegria na terra? Eu posso usar os dons e os talentos que eu tenho colocado em você para manifestar a minha beleza na terra? Eu posso usar para manifestar o meu reino aqui na terra? A pergunta de Deus é: eu posso usar aquilo que você sabe fazer para manifestar a realidade dos céus aqui na terra? Eu posso, mas pastor, eu sei pintar. Deus está perguntando: você sabe pintar? Sabe desenhar? Eu posso pegar a sua habilidade para desenho e multiplicar e manifestar a minha beleza aqui na terra? Quando viram o filme O Céu é de Verdade? O menininho vai no céu lá, muito doido. Mas no filme fala é baseado em fatos reais, mas fala de uma menina ali, é Kiane. É isso, Kiane? Não lembro o nome dela, nunca lembro. É um negócio assim. E ela, sabe o que acontece com ela? Ela simplesmente vai dormir, dorme. Eu vou deixar essa por último. Ela simplesmente dorme. Aí ela acorda e fala para o pai assim: eu vi o rosto de Jesus, mãe. Aí, meu filho, o que você vai fazer? Não, eu vou ali pintar um quadro. Pinta o quadro e mostra a foto de Jesus para as pessoas. Foi ao céu, viu Jesus e voltou. Sabe quantos ela tem? 6. Isso é verdade, irmãos. Tem uma igreja lá nos Estados Unidos, sabe como que eles evangelizam? Tem um pessoal da arte lá. Hoje eu estou falando. O pessoal da arte lá, eles vão lá, pintam os quadros, eles vão orar primeiro. Eles pedem palavras proféticas a Deus, para Deus mostrar para eles o que eles precisam pintar e as palavras que eles precisam pintar. Eles pintam e escrevem, colocam as palavras proféticas nos cenários. Aí eles expõem numa feira hippie. Chorei. Aí eles estão lá no meio da feira hippie. Aí passa um: isso está escrito aí, a minha vida. Chega mais. Aí já enfia Jesus no cara. Já era. Ainda vende o quadro e abençoa a obra. O que Deus quer saber nessa noite é se Ele pode usar suas habilidades naturais, junto com a paixão por vidas, a paixão por almas, para tocar com o céu aqui na terra. Deus está despertando nesses últimos dias evangelistas, profetas, mestres, apóstolos, pastores, mas talvez não convencionais atrás dos púlpitos. Eu não estou falando que isso é errado, muito pelo contrário, mas eu estou falando que Deus vai levantar pastores, profetas, evangelistas, apóstolos que vão tocar a sociedade. Pastores, profetas, evangelistas nas artes, na mídia, na economia, na educação. Às vezes você tem uma paixão por educação, por ver vidas sendo tocadas, transformadas na área da educação. Você está falando: mas como é que eu vou fazer isso aqui? Deus quer usar seus dons, seus talentos, para quem sabe daqui a pouco você está aqui na Secretaria de Educação do Estado, daqui a pouco você está no Ministério, daqui a pouco você está crescendo, Eu conversei com uma pessoa em Moçambique, quando eu fui em Moçambique, e eu conversei, tive a oportunidade de conversar com ela. Falou: pastor, Deus me colocou aqui, eu trabalho com educação, pedagogia, e hoje eu tenho tido acesso a trabalhar com a formação de leis para a escola em Moçambique. Falei: uau, isso é incrível. Eu amo as crianças. E eu estou pensando o que vai ser delas na escola. Deus plantou elas ali dentro. A minha pergunta e a pergunta de Deus não é a minha pergunta: Deus pode usar os seus dons, os seus talentos para te fazer fluir naquilo que Ele tem para você nesse tempo. Eu acho que existem músicas que ainda não foram cantadas para a nossa sociedade, e talvez essas músicas estão aqui, espalhadas aqui. Talvez existem passos de dança que não foram dançados, acordes que ainda não foram tocados, quadros que ainda não foram desenhados, vídeos que ainda não foram feitos. Projetos sociais que não foram escritos.
orfanatos que ainda não foram abertos. Qual a sua paixão? Ganhar vidas? Transformar o mundo? Amém. Qual o seu dom natural? Eu escrevo, pastor, eu escrevo, cara, eu escrevo, eu entro no meu quarto, eu escrevo. Deus quer usar isso para salgar, para fazer a diferença. Mas você precisa reconhecer aquilo que Ele plantou em você e juntar com a paixão do chamado. Talvez você está na faculdade de Direito e fala assim: cara, o que eu vou fazer com essa faculdade? Eu tenho uma paixão, um clamor queimando meu coração. Você pode promover justiça ali. Deus pode te usar para ser um cara que vai levar o reino dele. O que está acontecendo, queridos? É o tempo. Ele está despertando o nosso chamado hoje. Ele está despertando pessoas hoje para algo específico. Deus está despertando pessoas para tocar essa geração, que vão fazer literalmente a diferença. Eu sinto isso no meu espírito nessa noite. Mas para isso você precisa vencer os seus medos. Para isso você precisa se encontrar com Ele e vencer os seus medos. Para isso você precisa estar disposto a se encontrar com a presença dEle e vencer os seus medos e arrancar aquilo que está te impedindo de fluir na presença dEle. Quando um reinado estava amedrontado, lá em 1 Samuel capítulo 17, quando um rei estava com medo, Deus levantou um menino. Porque Deus não escolhe as coisas desse mundo, Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Um rei que tinha uma coroa, uma veste real, ele tinha um complexo na vida dele de medo. Por isso que ele não enfrentou Golias, porque na verdade era para o rei enfrentar Golias e não um soldado comum. Mas por 40 dias Golias gritava e o som dele ecoava no vale: quem é o homem que vai guerrear contra mim? Quem é o valente? Quem é o homem suficiente para me vencer? Cara, e Deus estava preparando esse homem. Ele estava lá sujo de xixi, cocô de ovelha. Talvez tinha alguns carrapatos na sua mão, porque ele estava limpando as ovelhas. No fundo da casa do seu pai, porque ele era o mais novo. E como mais novo, ele era responsável de tirar o lixo, de cuidar do monturo. O lixo da casa, a sobra de alimento. Ele cuidava também das ovelhas. Então não era um ambiente muito legal que ele estava vivendo. Mas ali no meio daquele ambiente, Deus estava formando um rei com coração valente para tomar a cidade e libertar todo o exército de Israel. Querido, eu não sei onde você está sendo preparado, eu não sei onde Deus está gerando você, mas preste atenção. Lucas capítulo 1, versículo 80 fala de João Batista. Segura aí. João Batista estava no deserto até o tempo de se manifestar em Jerusalém. Sabe, João Batista cresceu no deserto e ele ficava robusto, forte em espírito. É como se no deserto tivesse uma academia e João Batista ficava lá no supino, malhando tríceps, mas era espiritual. E no momento certo dele se manifestar em Jerusalém, ele se manifestou. No momento certo dele chegar lá, ele se manifestou. E quando ele se manifestou, querido, foi uma voz que ecoando no deserto. Até Herodes vinha ouvir João Batista, de tanta sabedoria. Mas ele era bruto, porque o reino ele falava que se tomava por violência. Ele era bruto, ele era bravo nas suas palavras, ele era bruto nas suas vestes, ele tinha uma roupa que não era comum da época, ele comia uma coisa que ninguém comia na época, mas ele estava tomado de uma convicção de quem ele era. Ele tinha sido gerado no deserto, ele tinha passado as crises, ele tinha passado dor, ele tinha passado pelo tratamento. Muitas vezes ele estava sozinho. Amém. Talvez você está sozinho, talvez você ache que alguém te esqueceu, alguém esqueceu o teu chamado, alguém esqueceu você. Davi também ficava muitas vezes sozinho, porque os irmãos eram guerreiros e ele era entregador de marmitex na hora vaga. Mas ele estava ali, Deus estava formando um rei. Deus está formando em você uma mentalidade de reino, para que na hora que você se manifestar, os reis desta terra vão ter que te ouvir. E quando ele estava formando Davi, e quando chega o momento de Davi se manifestar, o pai dele fala assim: vai lá entregar uns queijos para o seu irmão, manda para um comandante também vê se está tudo certo lá, meu filho. E ele vai, ele arruma a marmitinha dele,
Ele pega ali o seu cajado, o seu alforje, porque ele era pastor, ele andava com aquilo, era aquilo que ele tinha de habilidade natural. E quando ele chega, está acontecendo um negócio que ele nem sabia, ele está completamente fora, sabe? Talvez você está completamente fora até hoje do destino que Deus tem para você, mas no momento certo Ele vai te encaixar como uma peça de quebra-cabeça, fundamental para aquele tempo. Ele vai te encaixar, Ele vai te conectar a pessoas que vão te levar até o seu... Lá! Vai lavar sua mão, vai se tomar um banho, vai, Davi. Você está fedendo a xixi, cara. Cadê as ovelhas? O irmão dele fala assim, Eliabe fala assim: tem poucas ovelhas lá e você deixou elas lá? Com quem você deixou? Ou seja, seu pastorzinho de nada. Só que ele procura saber o que está acontecendo. E quando ele procura saber, ele vai até o rei. Ele fala: rei, eu quero lutar. E o rei fala assim: oh, meu jovem, você é muito jovem. Golias desde a sua idade já era guerreiro, e você agora quer ir lutar? Ele vai jantar você fácil. O rei dá uma desanimada legal na vida. Isso mostra a mentalidade de medo que ele estava. Isso mostra a temporada, os 40 dias que Israel estava paralisado com o seu exército. O som que ecoava sobre o vale, o som que ecoava sobre o exército de Israel era de pavor, era de terror, era de medo. Nenhum soldado foi lá enfrentar Golias, nem o rei foi enfrentar Golias, mas o menino foi enfrentar Golias. Quando ele chega diante do rei, o rei aceita que ele lute, mas tem uma condição: use a minha armadura. Sem vergonha, não vai lutar. Ainda quer mandar o cara com a armadura dele. Quando Davi coloca a armadura dele, ele nunca tinha colocado a armadura. Ele não foi projetado para aquilo. Imagina ele tentando andar. E o tamanho de Davi era muito diferente do tamanho de Saul. Saul era um homem grande, Davi era um menino pequeno. Quando ele bota, ele fala: não, rei, não, eu não quero essa armadura não. Sabe, eu entendo que nós vamos entrar numa temporada de rejeitar a armadura de Saul, porque Saul representa um rei humanista, um rei que foi pedido pelo povo, um rei que no meio do caminho deu uma crise tão doida nele de identidade que ele quis sacrificar porque o profeta demorou. Ou seja, um rei que não tinha discernimento de tempo, de Deus e ação naquela geração, um rei que estava confuso na sua própria identidade. Eu vou sacrificar, eu vou fazer alguma coisa, eu preciso fazer um rei ativista, que quando ele não viu o mover de Deus se manifestando, ele tinha que fazer alguma coisa para provocar o mover com a própria mão dele. Saul representa isso, uma religiosidade. Quando você rejeita a armadura de Saul, você está rejeitando isso na sua vida, o humanismo. E agora nós vamos entrar numa temporada de reconhecer o que temos nas mãos. O que temos nas mãos? Olhe para uma pessoa que está do seu lado e pergunta: o que você tem nas mãos? O que ele te treinou para fazer até hoje? O que ele te treinou para fazer até hoje? Será o que tem nas suas mãos? Será que tem um microfone? Será que tem uma caneta? Será que tem um par de sapatilha? O que tem nas suas mãos? E ele fala: não, rei, não dá. Não dá para entrar no humanismo, não dá para me envolver nisso. Não dá para mexer nisso não, rei. Eu não consigo me mover. Há uma geração que muito tempo ficou querendo se mover na armadura de Saul e não conseguiu. Há uma geração que ficou muito tempo tentando se mover na armadura de Saul, mas não conseguiu ter êxito, porque ele não foi projetado para aquilo. Mas Davi fala: eu tenho um cajado, e foi nesse cajado que eu ajudei a matar o leão e a matar o urso que vieram contra as minhas ovelhas. Foi com essa funda. Ele reconheceu os dons que ele tinha, naturais. E ele uniu com a paixão ao chamado que ele tinha de Deus com o povo dele que estava sofrendo. Ele conectou esses dois e ele foi tomado. E agora ele foi tomado de uma coragem. Eu oro para que nesses dias Deus nos tome de coragem, Deus nos tome de bravura, Deus nos tome de valentia para tomar posse daquilo que já é nosso, para tomar posse daquilo que já é nosso. O gigante não é gigante quando eu sei quem peleja por mim, quando eu sei quem vai à minha frente. O gigante não é gigante quando eu reconheço que é na minha fraqueza que Deus manifesta o poder dele.
Ele vai lutar com o gigante, todo mundo sabe da história. Mas ele entendeu que era pelos dons e pelo chamado que ele tinha que Deus o usava. Josué capítulo 1, versículo 1. Josué é servo de Moisés, Moisés é servo de Deus. Moisés morreu. Passa você agora esse Jordão. Alguns apoios naturais precisam morrer dentro de nós para que nós venhamos entrar naquilo que Deus tem para nós. Moisés era uma referência de segurança, de líder, uma referência de apoio, uma referência de que tudo ia dar certo, uma referência de paizão, sabe? Mas Deus tirou Moisés de cena para que Josué pudesse fluir em coragem e em bravura e entrar com o povo na terra prometida. Seja forte, seja valente, seja corajoso e dê o passo. Eu entendo que nessa noite Deus está falando: seja forte, seja corajoso, enfrente os seus medos. Moisés morreu, mas eu sou contigo. Algumas coisas são morrer, alguns apoios naturais são morrer para a gente encontrar com o nosso destino. Eu entendo que Deus quer tocar pessoas aqui. Fique de pé no seu lugar. Curva sua cabeça diante de Deus. Você foi ministrado por Ele.